Bom dia! Hoje o nosso grupo irá falar um pouco sobre a água, uma importante substância química para a vida terrestre. Pela química moderna, a água não é considerada um elemento. A água é uma substância, uma molécula, formada pelos elementos hidrogênio e oxigênio. Mais especificamente, uma molécula de água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Por isso, ela não está classificada na tabela periódica. A composição química da água e as suas estruturas influenciam diretamente em suas propriedades. Ela é a substância mais comum do planeta e cobre cerca de 71% da superfície da Terra. Sem ela, o planeta seria completamente diferente do que conhecemos hoje e certamente não existiria nenhum dos seres vivos atualmente conhecidos, uma vez que muitas teorias indicam que a vida surgiu nessa substância. Ela é formada por 2 elementos, o hidrogênio e o oxigênio. Para formar uma molécula dessa substância, são necessários 2 átomos do hidrogênio e apenas 1 do oxigênio, que se ligam por ligações covalentes. Nesse tipo de ligação, os elétrons dos átomos são compartilhados. É importante destacar que é impossível encontrar uma fonte de água completamente pura, ou seja, formada apenas por H2O. A água do mar, por exemplo, apresenta 96,7% de água e os outros 3,3% são compostos por sais dissolvidos. Isso acontece pela capacidade da água de dissolver substâncias, fator que deu origem ao termo solvente universal. Essa propriedade dissolvente é possível graças ao ângulo que a torna polarizada. A ligação covalente da água forma um ângulo de 104,5 graus, que promove a polarização da molécula. Observa-se que ao interagirem, o átomo de oxigênio atrai de maneira mais intensa os elétrons do que o hidrogênio, o que gera uma carga parcial positiva no hidrogênio e uma negativa no oxigênio. É a polaridade que garante algumas importantes propriedades da água, tais como seu ponto de fusão e ebulição, bem como a capacidade de dissolver substâncias. Outro aspecto interessante é que esse composto é capaz de formar ligações de hidrogênio, que são interações intermoleculares intensas. Isso facilita a tensão superficial, ou seja, existe uma coesão entre as moléculas como uma fina camada de elásticos. Tal propriedade possibilita o pouso de um mosquito sobre a água, por exemplo. Outra característica especial da água é o seu calor latente elevado. Esse coeficiente físico demonstra a quantidade de calor que uma substância necessita para alternar entre os estados sólido, líquido e gasoso. Oi, gente, bom dia, como vocês estão? Vocês estão bem? Bom, vamos falar para que a água é presente no nosso dia a dia e para que ela é usada. Porque nem você sabe, a parte do nosso dia só tem mesmo precisando da água. Para que essa água é usada? A água é usada para fazer uma comida, lavar uma roupa, lavar uma casa, aproveitar a água. Também serve para escovar os dentes, tomar um banho. Para não faltar água, a gente devemos economizar também, porque a água é muito importante para todos nós da nossa vida. A água também é modo para usar, para fazer coisas que muito importantes, que nem alimentar, molhar as plantas e tomar para ocorrer o nosso corpo, que o nosso corpo precisa de águas, porque a água é muito saudável. O corpo nosso, a maioria, que nem todos sabem, a maior parte da água é saguada. A água doce, a gente só tem um pingo de água doce. O que temos que fazer com essa água? Nós temos que economizar, porque essa água é muito importante. Ela serve tem que usar em todos os momentos, tem que usar água. Porque se não tiver água, o que será da nossa vida sem água? Então, gente, essa aí é o modo de dizer que a água são usada. Muitas pessoas pensam que a água é uma tipo brincadeira, e espreguiça muita água, como em vez de aproveitar a água quando lava uma roupa, o que a gente tem que fazer com essa água? A gente tem que pegar essa roupa, essa água da máquina, e para que ela serve? Para que ela é usada? A água da máquina é usada para molhar as plantas, lavar uma área, lavar um corredor, não jogar fora a água, porque a água da nossa vida é bem mais importante. A água também é usada para manter a gente forte, saudável, também é usada para manter as plantas
muito mais do que a importância das plantas, que também precisam de muita água, que elas também são seres vivos como nós. Essa água é usada também para fazer muitas coisas, como alimentar um animal que o animal também precisa de água. Também é usada para fazer uma comida, fazer um arroz, fazer um feijão, fazer um café. Se não tiver água, como vamos fazer? Vamos usar água para lavar um arroz, para lavar o feijão sem uso da água. Essa água tem que ser presente usada em todos os momentos que a gente precisa de ser usado, que cada tempo que a gente precisa ser usada, a água também é mais importante para cuidar de todo mundo. O que a gente tem que fazer, gente? Tem que economizar muita água, não espreguiçar a água, porque a água doce a gente só tem um pingo. A maioria dos planetas, a água tem que ser, a maioria do planeta, a água é salgada ao redor. Água doce a gente só tem um nadinha, então tem que saber usar a água. Aproveitar a água da máquina que lava uma roupa. A gente tem que pegar essa roupa, deixar lavada, lavar a roupa. Acabou de lavar a roupa, a água que é usada para lavar a roupa. Quando nós terminar de lavar a roupa, use a água para lavar uma escada, para lavar a casa. E também é usada para lavar automóveis, como moto, carro. Também são usadas para isso. Se esse mundo não tivesse água, o que seria da gente? Então a gente tem que economizar muita água, porque a água é muito importante. Em todo o nosso dia a dia tem que usar a água. Para a gente usar também, essa água tem que ser usada também para a gente alimentar nós mesmos, porque nós também precisamos de água para alimentar o nosso corpo, manter o corpo forte e saudável. Então é isso, gente. Obrigado, um grande abraço. Dos diversos tipos de água disponíveis na natureza, nenhum possui a mesma composição química do outro. Há uma classificação que se baseia nas características de sais dissolvidos no bem natural, podendo passar a famosa fórmula composta por 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, como foi citado pela nossa colega Mariana. As diferentes tipologias do recurso, de fato, variam de acordo com os elementos que formam ela. E algumas são próprias para o consumo, por exemplo, e outras prejudiciais à saúde humana. Agora vamos explicar algumas. A água mineral é a mais comum e é própria para o consumo, pois ela possui grande quantidade de minerais originários da natureza, podendo conter no mínimo mais ou menos 500 mg de substância por litro. As águas minerais, elas ficam abastecidas no subsolo e às grandes profundidades sem a presença de poluição, sendo totalmente naturais e benéficas para o homem. A água potável diz respeito a uma água que é pura e destinada ao consumo humano. E para se encaixar nessa classificação, ela tem que ser incolor, inodora e estéril, sem a presença de micróbios causadores de doenças. E deve conter determinados sais minerais naturais, que são as características naturais da água. A água da fonte é uma água subterrânea que aflora na superfície e contém substâncias minerais gasosas dissolvidas. A depender do principal mineral dissolvido no recurso, ela pode ser sulfurosa, acídula, alcalina, magnesiana, radioativa ou termal, e outros tipos. Elas também têm propriedades medicinais. A água salobra é uma água de aparência turva, que é levemente salgada e é muito imprópria para o consumo humano. As águas salobras são facilmente encontradas em regiões de mangues. A água contaminada é uma água que rios e lagos recebem esgotos ou resíduos industriais que acabam danificando a água e fica imprópria para o consumo humano. A água destilada tem altas concentrações de hidrogênio e oxigênio. É uma água produzida de forma artificial em indústrias pelo processo da destilação. É destinada à bateria de automóveis ou utilizadas como reagente. Comparada a essa, temos também a água desmineralizada, que é essencial para o funcionamento de equipamentos industriais e pode atuar como ingredientes em bebidas, alimentos e cosméticos. Também na área hospitalar, ela é muito comum ser utilizada para a esterilização de equipamentos. Águas salgadas são águas de oceanos e mares.
que representa uma fonte importante de energia para emprego e alimento no Brasil. E ela também possui uma extensa área costeira. Nesse tipo do recurso contém uma grande proporção de sais, sendo o principal o cloreto de sódio, que pode ser conhecido como sal de cozinha. E em países onde há falta dessa água doce, é realizado um processo denominado dessalinização da água do mar, tornando própria para o consumo. Então é um equipamento que eles purificam a água, fazendo ela ficar própria para o consumo e ser uma água doce. Mais de 70% do corpo humano é composto de água. Ela ajuda a hidratar e levar os nutrientes como oxigênio e sais minerais até as células, além de expulsar as substâncias tóxicas do corpo por meio de suor e urina. Para se ter uma noção, o ser humano pode ficar até 5 minutos sem respirar, até 35 dias sem comer, porém morre em 5 dias se não ingerir líquidos. A água permite que os seres vivos que existem no planeta Terra consigam sobreviver, conservando as condições de vida e de biodiversidade, e também regulando o clima. A água é responsável também pela manutenção do planeta, manter a umidade do ar, estabelecer lençóis freáticos e conservar a vida de plantas por todo o mundo. Também desempenha função importante na atividade da agricultura, nas indústrias, na geração de energia elétrica e, além de tudo, preservar a vida de todos os seres vivos. A água é essencial, sem ela não existiria vida no planeta. A presença de água em outros planetas pode ser indicativo da existência de vida segundo os cientistas. Vida como conhecemos no nosso planeta, como por exemplo a de extremófilos, que são aqueles seres capazes de resistir a temperaturas e condições extremas. Além da Lua, aqui no nosso sistema solar, o recurso natural foi confirmado em estado líquido no Polo Sul de Marte, segundo os estudos de um grupo de italianos publicado na revista Science. Existem bolsões de água no planeta vermelho de forma intermitente. Antes, as pesquisas apontavam a água em forma de gelo, que derretia na superfície apenas durante o verão. O planeta, que já teve características bem parecidas com a Terra há bilhões de anos, agora é o caminho de pelo menos 3 missões, dos Estados Unidos, da China e dos Emirados Árabes. Diante dos achados, a pesquisa que pode ser respondida na próxima década é: Marte já teve ou ainda abriga alguma forma de vida? Ainda no nosso sistema solar, os achados de sondas espaciais mostram vapor de água sendo expedido em luas como a Europa de Júpiter e Encelados de Saturno. E com isso pode indicar que existem oceanos embaixo de uma crosta de gelo, assim como já foi identificado em Titã, outra lua de Saturno. Nos últimos anos também vimos o aumento de descobertas de exoplanetas, que são aqueles que ficam fora do sistema solar. Alguns são chamados de superterras, pois parecem muito com o nosso planeta. Eles ficam em zonas potencialmente habitáveis, ou seja, em temperaturas e radiações ideais, além de estarem na distância ideal das estrelas que orbitam. De acordo com os pesquisadores, onde pode existir oceano, pode existir vida. O nosso corpo tem diversas formas de perder água, mas as formas mais comuns são o suor, respiração, fezes e pela urina. Fezes. A água é eliminada também pelas fezes, mas nesse caso trata-se de uma perda relativamente pequena. Vale descartar, no entanto, que em caso de diarreia, a perda ocorre de maneira mais acentuada e pode desencadear casos de desidratação. Suor. O suor é eliminado para fora do corpo quando nossa temperatura corporal eleva-se, o que pode ser facilmente sentido quando praticamos atividades físicas ou ficamos expostos ao calor do verão. A função do suor é reduzir a temperatura do corpo, deixando-a em torno de 36,5 graus Celsius. Respiração. Cerca de 700 ml de água são perdidos por dia, por evaporação no sistema respiratório e por difusão através da pele. Como não temos controle sobre esta perda, ela é denominada perda insensível de água. A perda por difusão da pele é minimizada pela camada de células cutâneas cornificadas, ricas em colesterol. Quando se perde essa camada, por exemplo, após uma queimadura, a evaporação pode aumentar até 10 vezes, chegando a 3 ou 5 litros de água por dia. Urina. O principal modo como o corpo perde água é através da excreção na urina pelos rins. Dependendo da necessidade do organismo, os rins podem excretar entre meio litro a mais de 10 litros de urina por dia. Além disso,
Pouco menos de 1 litro de água por dia é perdido por meio da evaporação da água, pela pele e pelos pulmões. Espero que tenhamos esclarecido algumas dúvidas dos nossos colegas sobre a água. E muito obrigada pela atenção.